Em sua visão sobre as três mensagens angélicas que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 14, o apóstolo João escreveu: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O que nós encontramos aqui? O evangelho eterno seria proclamado a cada parte do mundo. Atualmente, com uma população de aproximadamente 1.375 bilhões de pessoas, em virtude da grande diferença cultural e dimensão territorial, a China é, sem dúvida alguma, um dos grandes desafios missionários em nosso planeta. Hoje, no entanto, o cristianismo tem avançado naquela enorme nação ainda impactado pelos anos de serviço de um grande missionário que dedicou sua vida por aquele país. Hudson Taylor nasceu em 1832 na Inglaterra, em um lar metodista, onde recebeu uma grande influência espiritual de seus pais e avós. Seu pai, que trabalhava como um farmacêutico, tinha uma enorme preocupação com a condição espiritual da China e sempre que tinha oportunidade discutia com amigos como poderiam fazer alguma coisa por aquele enorme país. De tanto ouvir sobre o assunto, quando Hudson Taylor tinha apenas 5 anos, ele disse para o seu pai: "Quando eu crescer, eu vou ser um missionário na China." Mas apesar dessa afirmação, quando ele se tornou um adolescente, pela influência negativa de alguns amigos, ele se afastou dos caminhos de Deus. Mais de 17 anos, a semente que havia sido plantada quando ele era ainda uma criança floresceu. Ele finalmente se entregou completamente a Cristo e começou a se preparar para o sonho da infância. Ele começou então a estudar mandarim e medicina, a fim de estar preparado para o campo que em breve ele serviria. Em 1853, agora com 21 anos, ligado à Sociedade de Evangelização Chinesa, Hudson Taylor partiu de navio para a China. E após 6 meses de viagem, ele finalmente chegou em Xangai. Não demorou muito para que Hudson percebesse que a grande deficiência era a proclamação do Evangelho no interior, na parte interna do país. Por essa razão, ele começou o seu trabalho distribuindo literatura e porções da Bíblia nas vilas ali ao redor de Xangai. Ao fazer isso, ele percebeu que as pessoas olhavam para ele com muita desconfiança, por causa da maneira que ele se vestia. E nesse momento ele decidiu adotar os costumes locais e começou a se vestir como um chinês, incluindo deixar o seu cabelo crescer para fazer uma trança, como os outros chineses faziam. E agindo assim, ele conquistou o respeito dos chineses, mas também a crítica de outros missionários ocidentais que achavam uma atitude que era completamente tola. Por motivos de saúde, após 7 anos de serviço na China, Hudson Taylor ele precisou voltar para a Inglaterra, com tristeza no seu coração, porque ele teve que sair do campo missionário. E todos os dias ele orava ali diante do mapa da China, suplicando ao Senhor que outros missionários pudessem ser enviados para aquele país que ele aprendeu a amar. Durante esse período que Hudson ficou ausente da China, ele fez a revisão do Novo Testamento para o mandarim e escreveu diversos artigos sobre as missões na China. E por estar ativamente ali engajado no recrutamento de missionários, Hudson Taylor percebeu a necessidade de uma agência de missão que apoiasse e treinasse esses novos missionários no interior da China. Foi com esse propósito que a missão para o interior da China foi fundada. Em 1866, Hudson Taylor, sua esposa Mary, 4 filhos e 24 missionários embarcaram para a China para dar continuidade ao trabalho que ele havia começado anos atrás. Nos próximos 3 anos, sua filha mais velha, um dos seus filhos, um bebê recém-nascido e a sua esposa morreram de cólera. Mesmo diante dessas provações, ele não desistiu e continuou seu trabalho em terras chinesas. 5 anos depois, em 1871, ao visitar o restante dos seus filhos que haviam sido enviados de volta à Inglaterra, ele encontrou uma outra missionária na China, Jenny Faulding, com quem ele se casou e em seguida retornaram ao campo missionário. Enquanto Hudson Taylor caminhava pelas colinas e vales do interior da China, ele pensava em milhares de pessoas que ainda não ouviram de Jesus. Constantemente ele orava a Deus pedindo mais missionários. E durante os próximos anos, Hudson ele viajou pela Europa, América e Austrália. E em cada lugar ele falava da necessidade de mais e mais missionários para a China. Para ele, cada homem, cada mulher, cada criança da China era importante. Durante 51 anos de serviço na China, Hudson Taylor estabeleceu 20 estações de missão. Trouxe aproximadamente 1.000 missionários estrangeiros para servir ali no interior da China. E ao redor de 700 missionários chineses. Ele arrecadou mais de 4 milhões de dólares pela fé, sem fazer pedidos formais, e participou de maneira direta na conversão de aproximadamente 125 mil chineses. E tudo isso foi possível pela fé
e paixão que esse homem tinha por aqueles que não conheciam Jesus. Extraordinário, não? O apóstolo Paulo afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Há uma missão a ser cumprida. E você, o que tem feito por ela?